Qual vai ser a sua decisão? Usina em telhado ou usina em solo? Esse vídeo eu vou lhe ajudar a decidir qual que é a melhor opção para você. A usina em solo, você vai ter um investimento maior equiparado à usina de telhado, em torno de 20%. Mas por que maior o investimento numa usina de solo? Você está falando de uma usina de solo, você está falando de toda a parte de estrutura, feita com material de qualidade, estrutura metálica para suportar o peso das placas e principalmente o passar do tempo dessas placas. Está falando de uma usina de 25 anos de garantia. Então essa estrutura metálica precisa ter essa durabilidade também. E quando você fala em estrutura metálica, você está falando também da parte de fixação dessa estrutura, que é feito com concreto. E concreto tem um custo maior. Então, fixação de pilares com concreto e os pilares de metal reforçado robusto para suportar vento e etc. neste sistema de solo. Mas existe uma grande diferença aqui. Uma usina de solo, você consegue produzir muito mais do que uma usina de telhado. Sabe por quê? Porque uma usina de solo você consegue pegar a melhor orientação solar que existe, que é a orientação norte, e a melhor inclinação dessas placas. Você consegue colocar a sua usina virada 100% organizada para o norte e você consegue deixar a inclinação dos painéis ideal para que ele tenha o melhor aproveitamento do sol durante o dia. Sendo assim, uma usina de solo produz mais do que uma usina de telhado. Sabe por quê? Porque o telhado muitas vezes não está todo ele voltado para o norte. Tem alguma coisa para leste, outra coisa para o oeste. Você tenta aproveitar o telhado da sua propriedade da melhor forma, mas mesmo assim não consegue obter o resultado de uma usina de solo. Então, esse investimento que você teve que desprender no início do seu trabalho, 20% a mais, com o passar do tempo, ele vai se diluir e vai se tornar mais barato do que você investir numa usina em cima de um telhado. Então, na hora da decisão, você precisa sempre ter a orientação de um profissional. Se você tem um telhado maravilhoso e perfeito, tudo bem, vamos colocar no telhado. Agora, se é o tamanho dessa usina montada no telhado, se ela for montada no solo, o telhado não é bem organizado, o telhado não tem as melhores orientações. Eu tenho certeza que essa usina montada no telhado irregular, ele vai ter menor aproveitamento do que uma usina de solo. Ou seja, o investimento que você teve a mais no início do seu projeto, esses 20% a mais de investimento, ele vai ser diluído com o passar do tempo, porque uma usina de solo produz mais do que uma usina de um telhado que não é 100% regular, de um telhado irregular. Então, meu amigo, neste caso, o melhor investimento para você seria uma usina de solo. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e até os próximos vídeos.